Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos visitar o Museu Nacional do Mar, Embarcações Brasileiras, que fica em Santa Catarina, na cidade de São Francisco do Sul, Rua Manuel Lourenço de Andrade, Centro Histórico. O museu valoriza a arte e o conhecimento dos homens que vivem no mar. São Francisco do Sul está localizado na Baía de Babitonga, litoral de Santa Catarina. É uma das cidades mais antigas do Brasil. Quem chega pelo mar, logo se encanta com a visão. Casarões centenários, coloridos, com grandes janelões. São mais de 150 prédios coloniais, monumentos e antigas igrejas. Daqui, a gente pode ver as torres da matriz Nossa Senhora da Graça, construída em 1699. O conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Francisco do Sul possui cerca de 400 imóveis tombados pelo IPHAN. É um dos maiores do Brasil. O Museu Nacional do Mar, criado em 1993, fica logo ali. Bem-vindos ao Museu Nacional do Mar, Embarcações Brasileiras. Esse lugar é muito especial. Aqui nós temos a salvaguarda do patrimônio naval brasileiro. Embarcações de várias regiões do litoral brasileiro, dos rios mais importantes. O prédio do museu é um antigo armazém do início do século XX. Esses armazéns, antigamente, eles guardavam sal, erva mate, madeira, pertenciam à companhia UEPIC de navegação. Esses trilhos que vocês estão vendo aqui eram por onde passavam os vagonetes, que iam logo ali atrás, onde ficava o trapiche, que levava aos navios. Esse lugar ele foi escolhido pela proporção, pelo tamanho, e foi percebido já com os estudos do tombamento do Centro Histórico aqui de São Francisco do Sul, que eles poderiam abrigar um acervo de tal dimensão. O acervo tem mais de 90 embarcações em tamanho natural, 150 peças de modelismo e objetos que fazem parte da vida do homem do mar. Nessa sala de entrada, nós temos alguns modelos emblemáticos. Esse aqui, por exemplo, é uma réplica do lanchão Seival, usado por Giuseppe Garibaldi para a tomada de Laguna, em 1839. A tomada da cidade de Laguna, pelo líder revolucionário italiano Garibaldi com a ajuda do povo lagunense, foi um dos marcos da Revolução Farroupilha, que teve de um lado os republicanos do Rio Grande do Sul e do outro o governo imperial brasileiro. Os gaúchos queriam mais autonomia e a tomada da cidade catarinense mostrava a força separatista influenciando outras províncias brasileiras. A Revolução durou 10 anos e terminou em 1845 com um Tratado de Paz. Aqui ao lado, nós temos a L'Espoir, que é a réplica da embarcação usada pelo navegador francês Binot Palmière de Gonneville, que ele teria chego aqui, nessa região, em 1504. Segundo o diário de bordo, a expedição de Palmière de Gonneville tinha planos para chegar às Índias, mas imprevistos durante a viagem fizeram com que o L'Espoir aportasse na região de São Francisco do Sul, então uma terra desconhecida, habitada por índios. Temos também alguns instrumentos, lunetas. Enfim, essa aqui é uma sala introdutória, que mostra um pouquinho da grandiosidade da navegação. A humanidade aqui chegou, porque o mar ela desbravou. Homens de coragem as ondas dominaram e outras terras eles encontraram. Agora sigam-me, crianças, nós vamos fazer um longo passeio. Então vamos descobrir o que faz esse tronco de árvore aqui. Ele está representando a primeira coisa que o ser humano utilizou para navegar antes da invenção das embarcações. Então, antes do homem pensar
inventar barcos, ele precisava de alguma coisa para atravessar curtas distâncias pelo mar. Se o homem começou a sua primeira tentativa de navegação com um tronco, unir depois 2, 3, 4 foi um salto tecnológico. Esta sala mostra a evolução das embarcações. Aqui a gente tem um período desde a pré-história, esse início, né, das formas de navegação mais primitivas. E na Idade Média a gente tem as influências árabes que vão possibilitar as grandes navegações. Navegar no século XV e XVI era uma tarefa bem arriscada. Portugal foi o país pioneiro nas navegações dessa época. Por que que esses portugueses se lançaram ao mar, né, e tiveram tanto sucesso? O sucesso pode ser explicado pela tecnologia e conhecimento marítimo dos portugueses. Eles tinham as melhores caravelas da época, muito bem abastecidas de instrumentos de navegação e comandadas por experientes navegadores. Os motivos para se jogarem sem medo ao mar valiam a pena. Descobrir uma nova rota marítima para as Índias e assim acabar com o domínio italiano sobre as especiarias vindas do Oriente e, claro, descobrir novas terras. Esses painéis mostram um pouco toda a conquista da costa da África e até chegar aqui ao descobrimento do Brasil, a tomada da posse, né? Assim que Pedro Álvares Cabral aportou em terras brasileiras, em 22 de abril de 1500, seu escrivão Pero Vaz de Caminha registrou suas primeiras impressões em uma carta enviada ao rei Dom Manuel. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito, são bastante inocentes. O Brasil vai sendo colonizado, o povo indígena que aqui vivia também navegava pelos rios e vai sofrendo as influências. Chegando aqui os primeiros mestres carpinteiros, então muita tecnologia é desenvolvida nas barrancas dos rios e nas praias brasileiras. O museu apresenta aos visitantes uma maquete do conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Francisco do Sul. O cenário representado é baseado nos anos 1940. O maquete é uma verdadeira obra de arte. O meu primeiro trabalho que eu comecei foi esta casa aqui, porque conhecia o dono dela. E aí me deparei, então, com a dificuldade. Não tem um ângulo da casa que é 90 graus. E todas as casas, todas as fachadas praticamente não estão no esquadro com a rua. Todos os detalhes que dá para notar, tudo isso tinha que ser medido primeiro, fotografado no campo, para depois reproduzir em miniatura as edificações. Esse trabalho todo levou 5 anos e consumiu mais de 8.000 horas de trabalho. A ajuda veio dos estudantes de arquitetura de várias universidades de Santa Catarina. O resultado foi um sucesso. Valeu cada minuto trabalhado. É muito interessante aqui, eu achei, chegar porque a gente tem uma visão muito pequena das coisas, então eu tô passando perto, tô conhecendo a história e tô achando muito bonito. Essa sala vai apresentar para vocês agora um pouquinho do modelismo naval e do artesanato que temos aqui no museu. E qual a diferença do modelismo naval para o artesanato? No modelismo, o artista, a partir de uma embarcação original, vai representá-la dentro de uma escala menor, exatamente igual à embarcação original. Já no artesanato, o trabalho do artista é livre. Comecei a fazer umas peças, entende, né, onde eu morava, na beira do mar, onde eu morei. E ali eu encontrei meu objetivo, a arte, né? E dali começou a acontecer. O meu artesanato náutico, assim, né?
E o artesanato náutico me trouxe o dom de pintura, entende, né? De esculpir também, fazer escultura. Eu vou aproveitando os retalhos, né? Todos os retalhos, e vou criando. Eu vou selecionando madeirinha por madeirinha. Eu vou dando assim, não jogo fora. Eu vou aproveitando e dando um toque assim, né? De aproveitamento. A ideia do artesão é fazer a Santa Maria, a Nina e a Pinta, as 3 caravelas da expedição do navegador italiano Cristóvão Colombo, que descobriu a América em 1492 sob as ordens do rei da Espanha. Aqui um artesanato também da região do Rio São Francisco. São embarcações chamadas de gaiola. A primeira gaiola teria sido projetada em meados do século XIX por ninguém menos que o engenheiro Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, o inventor brasileiro, pai da aviação. E já que falamos agora há pouco no Rio São Francisco, vamos conhecer outras embarcações utilizadas nesse rio? Aqui nós temos a Sala do Rio São Francisco, com canoas típicas daquela região do nosso país, com destaque para a canoa de tolda, que é essa canoa aqui, que justamente esse espaço, a tolda, ela serve para que o dono da embarcação possa se abrigar em algumas viagens que ele faz. Esse tipo de embarcação é utilizado para transporte de itens diversos e também de pessoas. A tolda serve tanto para proteger as pessoas como as mercadorias transportadas. Aqui nós estamos na Sala da Bahia, onde nós podemos encontrar algumas das principais embarcações daquele estado do nosso país. Uma delas, por exemplo, é o Saveiro, que é uma das embarcações que já foi cartão postal do estado da Bahia, devido à sua grande importância para a economia das cidades de Salvador e cidades do Recôncavo Baiano. O veleiro era muito utilizado no transporte de pessoas e principalmente de mercadorias como tecidos, alimentos e materiais de construção. O Saveiro começou a perder espaço a partir do momento em que as estradas que ligavam Salvador e as cidades do Recôncavo Baiano começaram a ser asfaltadas. No próximo bloco, você vai saber de uma vez por todas com quantos paus se faz uma canoa, lembrar como era a pesca das baleias em Santa Catarina e conhecer a lenda bruxólica. Alguém aí por acaso viu o cabo da minha vassoura? Fica aí que a gente já volta. Voltamos a São Francisco do Sul, Santa Catarina, para continuar nossa visita ao Museu Nacional do Mar, Embarcações Brasileiras, que guarda uma coleção de 90 barcos em tamanho natural e cerca de 250 modelos diferentes. O Museu Nacional do Mar foi pensado como local de fruição, de prazer, onde os visitantes possam conhecer as técnicas e os saberes do homem do mar. E, é claro, de trazer o visitante com a intenção de que ele conheça todos os processos, né? E as embarcações, o que isso tem a ver com o cotidiano, com o contexto cultural brasileiro. Essa daqui é a Sala das Jangadas. E as jangadas são embarcações que inspiraram alguns cantores brasileiros a compor algumas de suas canções. E aqui no Museu do Mar nós temos, como trilha sonora dessa sala, a Suíte do Pescador, que é uma canção que fala, né, do pescador que vai para sua atividade de pesca, né, conseguir o sustento da sua família, torcendo para que volte em segurança para poder reencontrar então a sua família. As jangadas são embarcações características do Nordeste do nosso país. São embarcações movidas à vela e são embarcações onde trabalham geralmente 4 pessoas, 4 homens, 2 pescadores, o mestre, que é o dono da embarcação, e mais uma pessoa auxiliar que fica aqui para jogar água
na vela aqui, justamente para fazer com que a força dos ventos, né, ao bater na vela, faça com que a embarcação navegue com mais velocidade. Essas daqui são as jangadas de paus, né? São as mais típicas, as primeiras inventadas até pelo ser humano. Só que hoje em dia elas não são mais tão utilizadas no Nordeste do nosso país, porque elas foram substituídas pelas jangadas de tábuas. Elas têm a mesma função das jangadas de pau, só que elas são um pouco mais robustas, né? São mais seguras e elas têm um compartimento interno aqui que facilita bastante o trabalho do pescador, porque todo esse porão aqui de dentro ele é forrado com isopor e ali dentro é colocado gelo. Então o que acontece? Durante a atividade de pesca, todo o peixe pescado ele é colocado nesse porão, não vai estragar enquanto eles estiverem em alto mar pescando. Como a temática do museu são as embarcações brasileiras e o mar, não poderia ficar de fora os pescadores, homens que tiram do mar o seu sustento e o sustento de suas famílias, passando sua técnica e seus saberes de pai para filho. Temos aqui um rancho de pesca típico da região sul. Aqui os pescadores guardam seus apetrechos como suas canoas, os remos, os sabarás, o espinheiro, tarrafas, redes, entre outros objetos que eles utilizam na sua pesca, no seu trabalho. A sala é baseada no trabalho do artista Franklin Cascais, filho de portugueses, que dedicou 30 anos da sua vida ao estudo da cultura açoriana em Florianópolis. Ainda hoje, podemos perceber traços desses imigrantes portugueses na cultura, na arquitetura, nos costumes e tradições do povo catarinense. Uma de suas lendas mais conhecida é a lenda bruxólica, cuja embarcação temos aqui no museu para demonstrar para os visitantes. Que cheiro horroroso de criança! Oh, crianças! Eu acho que vou contar uma história pra vocês. Que tem a ver com essa baleira aqui cheia de beldades bruxólicas. E estão vendo as minhas colegas? São lindas, não são? Não. Bruxa odeia dizer que é linda. Vocês acertaram na mosca. Nós adoramos ser feias e é isso que somos. A peça apresentada às crianças é baseada na lenda bruxólica, escrita por Franklin Cascais, que se inspirou em lendas açorianas de bruxas que atacavam pescadores e roubavam barcos. Cabelos que pareciam teias de aranha, que se estendiam por quilômetros atrás da embarcação. Você sabe com quantos paus se faz uma canoa? Se você ainda tem alguma dúvida, ela está prestes a acabar. A canoa é uma embarcação bem interessante porque ela é a única que é fabricada a partir de um tronco somente de árvore. O tronco da árvore ele é todo escavado, todo esculpido, trabalhado. A madeira é tratada, né, para que possa ir para o mar e navegar perfeitamente, né? Do lado de cá nós temos um outro exemplar de canoa, que é uma canoa do Sergipe. Essa canoa aqui ela tem mais de 100 anos de idade. E aqui trabalhavam pelo menos 6 homens. Esse tipo de embarcação também se move na água por meio de velas. Agora vocês vão conhecer a maior canoa que nós temos no Museu Nacional do Mar, que é a Biondina, uma canoa feita de um tronco apenas de uma árvore de cedro. Ela tem aproximadamente 12 metros de comprimento e é uma canoa de convés tamanho o tronco da árvore que foi utilizado, que foi esculpido para a fabricação dela. Aqui nós temos também as canoas bordadas de Santa Catarina, que são essas canoas coloridas, né, típicas aqui da nossa região. Além do tronco da árvore, né, essa parte toda aqui, que é feita com um tronco só de árvore, esse tipo de canoa recebe essa borda lateral, né, que é fixado posteriormente, no caso. A borda facilita o trabalho no mar. Ela reforça a embarcação e dá apoio aos remos. Essa daqui é uma canoa primitiva que nós temos aqui no Museu do Mar. Ela foi encontrada em Alagoas. Quanto ela pôde durar, ela foi utilizada, foi remendada. E posteriormente, quando ela chegou aqui no Museu do Mar,
foi retirado todas as camadas de enchimento dela para que a gente possa mostrar, né, para os nossos visitantes como seria essa canoa no seu formato original, né? Uma canoa como esta chega a durar 100 anos, o que pode significar 3 gerações de uma família de pescadores. E desse lado aqui, nós temos as canoas baianas. Também são para atividade de pesca, mas elas se destacam, né? São das canoas mais bonitas que nós temos aqui no nosso país. Você conhece as embarcações típicas do Maranhão? O Maranhão, por estar numa zona de transição entre a Amazônia e o Nordeste, ele apresenta algumas particularidades. É um estado bem recortado por rios, mares e lagoas. Então, a população, as pessoas daquela região, utilizam bastante embarcações para fazer sua locomoção de uma região a outra. Até porque a capital, São Luís, é uma ilha. Então, eles dão bastante valor para as embarcações, para a utilização delas. Temos aqui o Lindo Horizonte, que é uma embarcação tradicional lá do Maranhão. É um cúter, uma embarcação utilizada bastante na pesca e no transporte de passageiros. Ali na frente é uma carranca, conforme a tradição. Ela é colocada naquele espaço para espantar maus espíritos que eles acreditam existir durante as viagens nos mares. E o boião, uma embarcação que possui a boca mais larga, utilizada na pesca em mar aberto. Na sequência, temos uma simulação do típico ambiente amazonense. Podemos ver, por exemplo, o flamingo, o boto cor-de-rosa e a casa de palafita usada pelos ribeirinhos. Aqui nós estamos na Sala das Baleeiras, trincadas ou lisas, coloridas, do ponto da carpintaria naval são verdadeiras obras-primas. Esse tipo de embarcação, ele tem origem mais remota de influências nórdicas, mas foram os ingleses que levaram esse tipo de embarcação para o litoral de Portugal, para as ilhas, principalmente para os Açores. E foi pelas mãos dos açorianos que elas foram confeccionadas no litoral catarinense. Elas foram muito úteis em um ciclo econômico, que foi da caça à baleia. Da gordura da baleia se extraía o óleo. Esse óleo era muito utilizado misturado a conchas e pedras como argamassa para erguer construções e, além disso, era utilizado também em lamparinas. Como que acontecia essa caça? Geralmente, né, iam 3 embarcações como essas, né, vários pescadores. Os pescadores iam para o alto mar e daí, assim que eles avistavam uma baleia, vocês sabem que a baleia é um animal pacífico, né? Os pescadores aproveitavam quando o animal estava na superfície da água para lançar o arpão. De forma geral, como eles faziam? Eles tentavam acuar primeiro o filhote e daí a baleia vinha atrás. Então eles jogavam o arpão na baleia, a baleia ficava sangrando até perder as forças. Geralmente, depois que ela perdesse as forças, é que ela era arrastada para a praia e levada nas armações. Havia aqui no litoral catarinense importantes armações baleeiras, como a da Piedade e aqui da Ilha da Graça. Lembrando que isso foi dentro de um certo contexto histórico, né, onde era um ciclo econômico que foi importante para Santa Catarina e que hoje a gente sabe que a caça à baleia é proibida. O que eu mais gostei foi a história do museu, por causa dos vagonetes e da estrutura do museu. O mar sempre exerceu um fascínio sobre os homens e desde os tempos mais remotos, o homem foi desenvolvendo tecnologias, aprimorando conhecimentos para dominar a navegação. Pois bem, chegamos ao fim de nossa visita. Agora que vocês já conheceram um pouco sobre o Museu Nacional do Mar, fica o convite. Venham, visitem o museu, estejam aqui, saibam o que é andar por essas salas, por esses caminhos e descobrir os segredos que firmam essa relação do homem com o mar, com a navegação. Bom, o convite está feito.
Para ter mais informações, entra no site do Museu Nacional do Mar e Embarcações Brasileiras. E agora aproveita para anotar o endereço: Rua Manuel Lourenço de Andrade, Centro Histórico, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Até o próximo museu, pessoal!